pessoal, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, que o Floresta está na MMA Debate, e aproveitei a grande oportunidade de estar conversando com um dos maiores nomes da história do Jiu-Jitsu, o mestre Roker. Uma honra. Uma honra, e eu que falo, mestre, olha aqui aonde eu estou, simplesmente um dos templos maiores do Jiu-Jitsu, não só no Brasil, como no mundo, né? Simplesmente conversando com uma das figuras mais importantes da história do Jiu-Jitsu, que veio simplesmente daquele grande mestre ali, né, uma figura central dentro da história do Jiu-Jitsu. Uma honra te receber aqui no canal MMA Debate. Obrigado pela gentileza, mestre. A gente já está marcando essa entrevista há muito tempo. É uma honra minha. E muito bacana pela sua humildade, né? A gente sabe que nem todo mundo tem metade da sua história dentro do Jiu-Jitsu. Eu sou um seguidor do meu pai. Eu continuo o legado da minha família e sempre seguindo os preceitos da minha família de lealdade, dignidade, respeito ao próximo. E uma coisa que eu falo, assim, para quem não veio no Rio de Janeiro, procure aqui o Maitá, número 52. Na hora que você entra aqui, você se sente literalmente no templo mesmo. Há 39 anos que a gente está aqui. Tá? E sente a presença do mestrão aqui. Não, onde você vê, tem foto dele. Muito bacana. Então, para quem gosta não só de jiu-jitsu, das artes marciais em geral, passando pelo Rio de Janeiro, que faça uma visitinha aqui para conhecer o mestre. Tá. Enfim, o horário é de 7 a 1 e das 18 às 21. Bacana. Mestre, fala aula de grupo é à noite. Aula à noite. Mestre, fala um pouco para a gente. Sei que isso é uma pergunta difícil, até porque você, como um Gracie, né, já nascem ali, o kimoninho já está do lado. Qual a primeira lembrança que você tem de jiu-jitsu na sua vida, que você lembra? Poxa, eu lembro. Me lembro sim, cara. Foi um dia de um festival de jiu-jitsu. Eu nem treinava jiu-jitsu, eu tinha 5 anos. Era um campeonato de jiu-jitsu que era na Rio Branco 151, 17º andar. E uma opção de criança, meu pai já botou para treinar de kimono, todo mundo lutando contra todo mundo saiu com medalhinha. Foi um festival de arte de jiu-jitsu, foi tipo um campeonato interno. Esse foi o meu primeiro dia de jiu-jitsu. Mestre, outra coisa bacana, vocês como uma família única, né? Única família no mundo que tem a quantidade absurda de faixas pretas, faixas corais, faixas vermelhas, enfim, né? Toda a história da sua família. Como foi para você crescer? Quando que você entendeu que você fazia parte de uma família tão importante? Por exemplo, você crescia, você olhava, pô, meu pai, meus tios, meus primos, todo mundo tá com essa roupa branca, com uma faixa, todo mundo que olha pro meu pai, chama ele de mestre. Primeiramente, como é que você entendeu que era jiu-jitsu? Primeiramente, para mim é uma honra estar na minha família, é uma honra ter meus parceiros de treino, foram meus irmãos e meus primos, ponto final. Meu maior parceiro de treino foi os meus irmãos, o Royler, o Royce, o Robin e o Rickson. Tá? Com meus irmãos mais velhos, o Rorion, o Helson, eu aprendi muito, aprendi da aula. Com meus primos, que foram meus professores, foi o Carson, o Reison, o Robson e o Hollis, eu aprendi muito do que eu sou. Mas o grande formador mesmo foi meu pai. Não tem como falar que foi meu irmão A, B ou C, não, foi o meu pai. O meu pai, junto com o meu tio, foi a união deles dois que fez o jiu-jitsu chegar onde que está. E o meu pai foi o grande alicerce de toda a família. Meu pai que praticamente empurrava a gente para a academia. A gente, quando é Gracie, quando é criança, só para não ficar tumultuando em casa, a gente vai para a academia e só volta de noite. É isso. Bacana. Mas falando de outro grande nome histórico dentro da família, com certeza alguém que você tem um carinho muito grande também, né? Assim como o grande mestre Hélio, outro dos grandes responsáveis para o jiu-jitsu chegar onde está, é o grande mestre Carlos Gracie, outra figura importantíssima. Por isso que eu falei, foi a união e a amizade do meu pai com o meu tio Carlos fez o jiu-jitsu chegar a esse patamar que está hoje em dia. Eles eram muito juntos, eles se reuniam todo dia, eles almoçavam e jantavam juntos, eles tinham uma união, eles sempre discutiam os rumos do jiu-jitsu. Eles estavam na frente dele 60, 100 anos na frente. Mas a pergunta que eu ia te fazer, mestre, é justamente, né, há 2 dias atrás, no dia 14, né, um dia histórico do jiu-jitsu, 120 anos do grande mestre. Conta alguma história, né, que a gente sempre fala muito da sua história com seu pai. Conta alguma história que você viveu bacana com seu tio, uma lembrança de como ele era, carinhoso, boas dicas. Ele era, em relação à alimentação, ele era uma coisa fantástica. Eu me lembro que uma vez eu estava doente de uma coisa no estômago, ele falou, para de comer essa fruta que você vai ficar bom. Eu fiquei bom na hora. E ele era muito sagaz em relação à alimentação. Realmente, em relação à alimentação, você já ouviu falar
na alimentação Gracie, ou dieta Gracie, os dois nomes servem também. E ele que foi o mentor disso tudo, ele, da combinação química dos alimentos, a comida balanceada, não misturar sal com doce, de comer na hora certa, não, tem alguns alimentos que não é para comer nunca comer frutas ácidas, e tudo isso foi ele que foi o mentor disso. O meu pai e os irmãos dele, e os filhos e sobrinhos dele foram como se fossem os cobaia. E é uma alimentação que dá certo. Continuando aqui, gente, estamos aqui na Kudokan do Jiu-Jitsu, simplesmente o templo sagrado, conversando com um dos maiores nomes da história do Jiu-Jitsu, ele que é simplesmente filho daquele homem ali, aquele grande mestre Hélio Gracie, uma das figuras mais importantes não só do Jiu-Jitsu como das artes marciais do mundo todo. Mestre, todos esses grandes nomes que ajudaram na sua formação, lá atrás nos anos 70, né, lógico que você teve muitas aulas com o seu irmão Mestre Rory, e vamos dizer com o seu irmão também, apesar dele ser primo, mas ele é um irmão de vocês todos, o saudoso Mestre Rory. Fala um pouco pra gente como é que eram os treinos naquela época, você ainda novinho, adolescente, enfim, como que eram os treinos desses dois grandes nomes? E fala um pouco pra gente sobre o Hollis, né, que não está mais aqui. Hollis era fantástico, era impressionante. Era um lutador muito técnico, muito rápido, muito veloz, e tudo que se fala dele é isso e algo mais. Ele é muito bom. Bacana. E o grande mestre Rorion, fala também um pouco sobre ele. O Rorion, eu vi altas lutas do Rorion. O Rorion tinha um jiu-jitsu eficiente para frente, firme, e na categoria dele ele ganhava. Eu vi ele lutando nos campeonatos, ele lutava no peso médio, e eu era criança, eu tinha 10 anos, eu era faixa amarela, ele já era preta, e tinha campeonato que você via no mesmo dia Rossian, Hollis e Rorion e Helson lutando, entendeu? Como na minha geração lutava Royler, Hillion, eu, Rickson e Renzo de roxa, depois Renzo de marrom, depois de preta, tudo no mesmo campeonato. Tá. Pena que foi as Copas Companies, é o campeonato que entrava toda a família, como fosse o mundial da época, entendeu? E quem ganhava esse campeonato tinha como fosse o título de campeão do ano, entendeu? Tinha a Copa Atlântico Sul também, né? Aquela do Mestre Moreira, também era histórica. Tinha, mas a Copa Company era outro patamar, como fosse o Mundial de Clubes, entendeu? Entendi. Mestre, fala um pouco pra gente, você que conviveu, lógico, ali com o seu irmão Hollis, como que era a didática de treino dele? Fala um pouco pra gente, até que você era novinho na época. O Hollis foi o precursor das aulas de grupo do mundo inteiro, tá? É claro que ele e o Carlson, claro que foi o meu pai e meu tio que ensinaram eles, já na Cadinha Gracie lá da Rio Branco já tinha aula de grupo, mas o Hollis em 73 abriu a academia junto com o Cássio na Figueiredo Magalhães, 414, e ali a base foi aula de grupo. Eu frequentava todos os dias, ela era criança, a aula de grupo era das 18 às 19 de criança, segunda, quarta e sexta era a aula do Hollis, e terça, quinta e sábado a aula do Carson. O Carson sempre era uns garotos mais pesados, o Hollis era uns garotos mais levinhos, e eu, por ser um peso que era médio, eu ia nas duas aulas. Meus irmãos Roller e Royce, eles iam mais na aula do Hollis. Fazer uma pergunta que ninguém no mundo melhor do que você e seus irmãos podem falar, justamente sobre aquele grande mestre, o saudoso e inesquecível mestre Hélio Gracie. E muita gente, como eu, como outras pessoas, são fãs. A gente vê o seu pai como uma figura lendária, um mito, e você, além de ver ele também, mas você era o seu pai, né? Você tinha uma relação muito de pai e filho com ele. Como que era você ali quando criança? Muita gente falou, o mestre Hélio tinha um jeito mais disciplinador, mais rígido, mas como que era o seu pai? Ele era brincalhão, carinhoso? Conta um pouco pra gente como meu pai era como pessoa. Era brincalhão, era carinhoso, mas na academia ele era todo firme,
Não podia brincar, academia era academia, mas dentro de casa era tranquilo. Meu pai era super carinhoso, sim. E o que influenciou do seu pai, lógico, além de tudo que você aprendeu com ele, mas como mestre, assim, algumas coisas que ele fazia que você pegou e você não larga de jeito nenhum, algum tipo de metodologia de respeito dentro do tatame, assim, o que as influências que seu pai tem diretamente sobre você até hoje? Trabalhe. Todos os dias, acorde cedo, seja o primeiro a chegar e o último a ir embora. Bacana. O seu pai, todo mundo fala, né? Talvez seja, você como ninguém que conviveu ali com ele, seja uma das pessoas que mais teve amor pelo jiu-jitsu, né? Ele tinha isso como uma religião, né? O jiu-jitsu, é o que eu falo, o jiu-jitsu é uma religião. E meu pai junto com o meu tio são os dois nomes mais importantes de todo o jiu-jitsu. E como que é essa responsabilidade para você que é sobrinho de um dos maiores nomes da história das artes marciais, do Carlos, e filho do Hélio, também um dos dois gigantes, como é que é carregar essa semente para você? Atenção, hoje em dia eu não sinto essa responsabilidade, porque você vai devagarzinho, subindo as faixas, pegando o cargo de instrutor, monitor, instrutor, professor, aí depois você entra como professor de aula de criança, e depois que vai assumindo a aula dos adultos, com aula particular, você vai galgando devagarzinho a sua carreira, e depois é tudo natural. Tá? Eu também sou formado em educação física, isso me ajudou muito pela Gama Filho, me formei em 88, então eu quis ser professor, eu tive um embasamento de universitário, mas o principal foi o meu pai, que foi a imagem que eu sempre quis seguir. Mestre, falando do seu pai, né, eu já falei das características dele como mestre, o que você pegou no tatame, mas se a gente for falar pelo homem Hélio Gracie, quais as principais características que mais marcam ele para você? Tipo, corajoso, um homem honesto, íntegro, quais são as 3 características que, quando você pensa no seu pai, você pensa nessas características? Primeiramente, ele é super disciplinado, focado, disciplina, foco, lealdade. Bacana. Honra. Bacana, e muita saudade dele diária, né, mestre? Mas ele está aqui todo dia, como se estivesse conversando com ele. Tá? Eu sempre que chego no tatame, eu faço uma reverência, agradecer sempre é fundamental. Mas meu pai, devo tudo a ele. E o pessoal realmente que vier aqui no Rio de Janeiro, subir aquelas escadas ali, você sente a energia de tudo. Onde você vê ele aqui, parece que ele está te olhando. Se você olhar ali a estátua, ali atrás, olha ali a estátua ali, parece que ele está olhando para a gente. Exatamente, uma energia muito forte. E a gente sente a energia de todo mundo, que todos esses grandes nomes aí, a grande maioria, o mestre Rickson, o mestre Roller, enfim, todo mundo, o mestre Helson, todo mundo já pisou aqui em algum momento da vida, já deu aula aqui, e a gente sente a energia de todos esses mestres aqui, de todos esses grandes nomes. Falando no grande Rickson, outro gênio da história do jiu-jitsu, uma pessoa que também, um irmão querido que você tem, que te ajudou muito também dentro do seu jiu-jitsu, fala o que fazia o Rickson ser tão especial também. Rickson era de outro planeta. Rickson estava 100 anos na frente de todo mundo. Rickson jogava da seguinte forma: 3, 4 movimentos na frente de todo mundo e não tinha lado. Ele jogava de tudo que é lado. Ele se propõe a pegar todos os golpes, todas as posições. Ele não perdia a finalização e treinava o dia inteiro. Tá? E a minha geração, o que fez eu, Royler, Royce e Rickson ganhar os campeonatos na nossa época, porque a gente treinava o dia inteiro. Meu pai obrigava a gente a treinar. Agora essa geração de hoje em dia, de 10 anos para cá, que treina todo dia. Não, a minha geração, Luz Gracie, naquela época a gente treinava todo dia. E chegava no campeonato, a gente sabia que não era mais forte fisicamente, mas tecnicamente e era mais treinado. Meu pai mandava a gente acelerar para a gente pulverizar e ganhar de todo mundo. É isso que acontecia. Bacana, você falou exatamente porque todo mundo ali teve o mesmo treino. É lógico que muita gente fala que o grande Hollis foi uma grande influência do Rickson, ele mesmo fala, né? Em determinado momento o mestre ele levava muito o Rickson para treinar com o Hollis com o grande talento dele, mas o que você acha que fez, como você acabou de definir com suas palavras, que ele estava anos na frente dos demais, qual a característica que você acha que é o talento mesmo, a disciplina, treinar o dia inteiro, o que fez o Rickson virar esse tudo fenômeno? Tudo isso.
disciplina, técnica, força de vontade, o mantra da família que fez o Rickson chegar onde que está. Uma pessoa só não consegue ter isso. Mas todo mundo ali era bom. E o que eu falo sempre o campeonato de jiu-jitsu não era tão difícil. O mais difícil era o treino dentro da academia, dentro dos próprios irmãos e primos. Ali que era muito mais difícil que no campeonato, na minha época. Que bacana. E falando agora de outro grande nome, a gente respira ele aqui, a gente olha sempre também, a imagem dele está sempre aqui, que é o seu querido irmão, o mestre Roller, um dos maiores nomes da história do jiu-jitsu também. Fala um pouco dessa, lógico, além de ser parceiro, seu irmão. Meu irmão é meu parceiro, sou até sócio dele aqui na academia, na Gracie Muay Thai. É uma honra estar sempre com ele aqui. Domingo, esse próximo domingo, ele vai ganhar o Hall da Fama do ADC, não é isso? O ADCC, ADCC. Eu conversei com ele ontem, ele está super feliz. E meu irmão é um recordista de campeonatos. Tá? Mais até que o Rickson, em número de competições. Em número de dentro da família, a carreira dele como lutador foi extensa. Então isso aí pegou várias gerações. Lutou no absoluto. Não eu sempre estava acompanhando. Eu sempre estava no corner do Royler e quando eu lutava, o Royler lutava na categoria de baixo, eu lutava na de cima. Eu já entrava nervoso porque eu estava vendo o meu irmão lutando antes. Então o negócio era firme. Mestre, falando no seu jiu-jitsu da época de competição, se a gente falar assim, você como competidor, lógico que hoje a gente vê aqui o mestre e tal, mas na sua época de competição, quem que eram as principais pessoas que te ajudavam ali, que moldaram o seu jogo de jiu-jitsu? Rickson, e não era meu pai, mas o Rickson que puxava o treino, e eu, Royler Royce, a gente era sparring do Rickson. E chegar no campeonato, qualquer coisa ia ser mais fácil. Bacana. Mestre, uma coisa que eu pensei ontem antes de fazer essa entrevista, eu pensei, é verdade, porque quando a gente, até muitas imagens do seu pai aqui na Humaitá, quando a gente pensa na Humaitá, a gente lembra exatamente da figura do seu pai aqui, como também um dos fundadores, a pessoa que deu aula aqui muitas vezes enquanto ele foi vivo, e você, apesar de fazer parte de uma geração de filhos mais novos dele, mas você teve uma relação muito forte com ele, né? Você viveu muitos anos com ele. Então, você que teve essa honra de ter esse convívio diário tão grande com um grande mestre durante anos e anos, fala um pouco pra gente. A gente falou das características dele como pessoa, enfim, como homem, como ser humano, mas em termos de a didática de treino dele, a didática dele como mestre, qual a principal característica de treino, alguma coisa que você absorveu do seu pai que você utiliza em termos de didática como mestre? A grande influência que o seu pai tem até hoje para você? Disciplina. O jogo, fazer o básico muito bem feito, dar uma aula tranquila e sempre usar o bom senso. Mestre, e é exatamente aquela pergunta que eu fiz no início. Eu estou aqui olhando para o seu pai, a gente vê ele ali como aquela figura assim, uma coisa mitológica. E antes de tudo, para você ele era o seu pai, né? Mas como que era para você ver a reação de pessoas que tinham tatuagem do seu pai no braço? Ou seja, você saber que o seu pai é um super-herói para muitas pessoas do mundo inteiro. Como é que é isso para você? Meu pai, em toda a academia de Bravo tem a foto do meu pai. Não só de jiu-jitsu, como quando você fala academia de MMA, sempre tem a foto do meu pai. Meu pai é o chefe dos bravos, mas meu pai nunca foi bravo assim. Meu pai era um cara centrado, muito disciplinado e muito técnico. Ele sempre prezava pela técnica, ser um jiu-jitsu bem técnico, fazer um jiu-jitsu bem simples, mas eficiente. Mas fala um pouco, né? A gente sabe que é o Muay Thai, na Gracie Muay Thai, vamos colocar assim como uma marca de academias, tem no mundo inteiro. Fala um pouco pra gente quantas filiais tem, sobre essa parceria histórica com o seu irmão Royler. Aqui no Brasil e na América do Sul nós temos 35 franquias. Tá? Nos Estados Unidos deve ter umas 35 também. E tem algumas espalhadas na Austrália também, deve ter umas quase 6, 7 na Austrália. Bacana. E fala um pouco pra gente, você fica mais sobre a administração dessas no Brasil, na América do Sul, e o Royler? Exatamente. O Royler fica nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, e eu fico no Brasil, na América do Sul. Na América do Sul é Argentina, Chile, Argentina e Peru. Bacana, mas falando de alguns momentos históricos que
Deus, graças a Deus, te deu uma oportunidade de nascer numa família tão emblemática, e muitos desses momentos históricos que você viveu, como lutas que você viu ali do Corner, do Rickson, as lutas do UFC, ali no início, daquela famoso trenzinho Gracie, a gente vê você lá. Fala um pouco a gente de alguns momentos que não saem da sua cabeça que Cara, você viveu. o UFC 1, a gente sabia que o Royce ia ganhar. O Royce estava tão treinado, e uma coisa que o Rickson sempre carregou com ele, chama-se confiança. Quando você está confiante, você é o número 1, está treinado, você sabe que nada vai dar. Qualquer coisa que saia meio fora do rumo, você consegue ajeitar, acertar e ganhar. E a confiança é tudo. Um lutador, primeiro, se faz com muito treino, com a família por trás ajudando. Isso eu estou falando para todos os alunos, os familiares que empurram ele, os pais que empurram ele para as academias. Isso é fundamental. Agradecer sempre aos familiares. Você quer ser um grande lutador? A família tem que te ajudar. E mas qual o momento que você viu ali, vendo a luta, que mais te impressionou? O grande momento que um irmão seu fez dentro do ringue, que é aquele especial para você? Mais de um? O dia do UFC 1 e a luta que o Royce fez contra o Akebono. Eu estava no corner dele lá. É uma luta que é para impressionar. O cara tem 350 quilos e o Royce 84. A diferença era muito grande. Aí o Royce acaba finalizando ele no primeiro round. Foi uma luta. Acho que não teve mais assim. Eles não estão mais lutando de diferença de peso assim. O jiu-jitsu o Royce fez uma luta de MMA, uma técnica para você ganhar de um cara grande só com jiu-jitsu mesmo. E mestre, exatamente, a gente vai fazer uma pergunta que eu já falei sobre o mestre Rickson, sobre o saudoso mestre Holly, o seu pai, o mestre Carlos, o seu irmão Holly. Vamos, lógico, fazer uma pergunta sobre o querido irmão que você tem também, o Royce, que você acabou de falar sobre ele. E o mais interessante é que naquela época do UFC, ele teoricamente, assim, da família, era um dos menos que tinha história de campeonatos, e até mesmo de a diferença técnica suas era tão grande que o Rorion sabia que ele não, a gente sabia que todo mundo ali, no UFC 1, todos que estavam ali no trenzinho, quem fosse lutar ia ganhar. Daria conta. Porque todo mundo estava muito treinado. Que bacana. E como é que foi o camp? Você chegou a ajudar também? Como é que foi a preparação do camp para aquele evento? Eu fui em sparring do Royce em todas as lutas dele. Menos a última, porque eu tinha operado o joelho, que ele lutou contra o Ken Shamrock. Mas todas as outras lutas, eu sempre estava presente. Eu morava aqui no Brasil, mas eu sempre ia para lá 21 dias antes, ficava treinando, ajudava no treinamento. A última justamente foi o nocaute, né, contra o Shamrock. A última que eu tinha operado o joelho, eu não participei. Aí você viu seu irmão finalizando todo mundo, mas no nocaute você não viu, né? Mestre, fazer uma pergunta agora, a pergunta final, que é uma pergunta especial, é lógico, eu já fiz ela para o seu irmão Royce, quando eu entrevistei para o seu irmão Royce, eles ficaram até emocionados, pensaram bem. Lógico, é uma pergunta hipotética, eu faço isso também para os filhos do mestre Carlos, quando eu entrevisto eles. É lógico que seu pai não está em outro plano agora, mas se Deus permitisse, vamos filmar ali, que seu pai aparecesse por aquela porta ali agora, só que ele tivesse 1 minuto. Deus, olha só, seu pai vai voltar aqui para ficar 1 minuto conversando com você. Você teria, em 1 minuto, você poderia só dar um abraço nele, um beijo, falar obrigado, pai, por tudo, ou fazer uma pergunta para ele, pai, você está gostando do que você está vendo, eu estou indo no caminho certo, qual que seria a sua reação? Pai, muito obrigado, gratidão por tudo. Espero estar à altura de seguir os preceitos dele. Bacana. Seu pai, com certeza, devia ser uma força da natureza, né? Ter esse convívio com ele deve ter sido uma honra muito grande que você teve na vida, né? Uma honra imensa. Dá pra ver até que você fica emocionado, né, de falar do... Então eu não queria fazer pergunta para ele, eu queria só agradecer. Bacana. E com certeza de onde ele está, a oportunidade de estar vendo, ele está orgulhoso do filho que ele tem e do quanto que você está levando a sério o jiu-jitsu que ele tanto amava, né? Bom, ele está no jiu-jitsu. Jiu-jitsu faz parte o meu pai e o jiu-jitsu é praticamente a mesma coisa. Sinônimos. E mestre, agora para terminar, você tem admiradores no Brasil inteiro, até várias pessoas de Belo Horizonte do jiu-jitsu, quando falam, nossa,
Você vai lá no Rio, aproveita, você vai conversar com o mestre. Aí eles mandaram um monte de perguntas. Se eu fosse fazer todas as perguntas, eu ia atrapalhar suas aulas aqui o dia inteiro, então a gente combinou o horário certinho. Mas manda um abraço para os seus fãs do Brasil inteiro. Qual o recado que você queria deixar sobre jiu-jitsu, sobre a vida, sobre saúde? Dá o seu recado final. Não desistam, insistam, persistam, treinem tudo. Meu pai falava isso, meu filho perguntava, já treinou hoje? Falei, pai, já dei um rolinho com o aluno, sim, já dei aula particular, mas à noite vou treinar com o pessoal na aula de grupo. Treinem todos os dias. Quer ficar bom? Treine todo dia. Quer ficar bom? Faça preparação física, mas treine todo dia. Se der chance, treine 2 vezes ao dia, treine o dia inteiro. Pô, mestre, eu tenho que te agradecer a honra e a gentileza, né? Falar para todo mundo, pessoal que não conhece, fala, poxa, o mestre Roker, da família Gracie, ele deve ser um cara difícil de chegar. Ele é extremamente simples, humilde. É lógico, como toda pessoa, ele... Talvez, eu tentei fazer live, que ele não, mas ele falou, você vendo no Rio de Janeiro, você me procura que eu faço com o maior prazer. Aí não deu outra. Na hora que eu falei que ele vinha, o respeito e tudo isso faz de você um mestre, né? É uma honra. Essa educação, essa gentileza. Mestre é só o grau de jiu-jitsu. Eu sou uma pessoa normal, como todos os meus irmãos e o meu pai também. Somos normais. Mas espero que você tenha gostado das perguntas, da condição da live. Foi uma imensa honra A honra foi minha. ter falado. A questão da estátua do seu pai. Pô, quem fez essa estátua foi Edgar do Vivier, e essa estátua é a original, é que não saiu do Brasil, tá? Meu irmão tem uma outra lá que parece que foi a segunda que foi feita, mas essa aqui é a original que estava minha mãe que deixou aqui para ficar aqui, é da academia, tá? E como você vê, parece que ele está olhando aqui para gente. Ele está olhando porque o ângulo é para cá, então ele está ali. E esse aqui é o quadro que eu ganhei do meu sobrinho Hiron. São os troféus mais antigos, são os de cima. Tem até um troféu ali do Pride que o Riley ganhou. Seus diplomas, né, mestre? De educação física, as graduações de jiu-jitsu. Esse aqui é um diploma que o meu pai ganhou de um conselho japonês, dizendo que ele é o cabeça de uma arte marcial. Muito bacana. Diploma do Royler e aquela famosa foto ali, o Céu é o Limite, que não é nada mais do que uma voadora, né? Os dois pais do jiu-jitsu ali, o grande mestre Carlos e o grande mestre Hélio. Aqui são os troféus mais recentes. Aqui já é o troféu dos anos 2000, 2010, 2011. São troféus mais recentes. Vamos na outra sala. Para poucos, hein, gente? Está aqui nesse templo do jiu-jitsu. Aqui já é o Pride 1. São algumas fotos do Rickson no Japão. Aqui são aqui desse lado aqui foto do Hollis, a famosa foto emblemática que está Royce, Roker, Rorion, Crowley, Carlinhos, Royler, Rickson, Hollis, Carlos, Hélio, Robson e Maurição. Ali eu, Royler, meu pai Rickson, eu fazendo umas posições com meu irmão Helson. Aqui algumas fotos do Royler de competição. Ali é o Royler e o Amaury Bittetti. Ali é o Royler e o Léo Dalla. Ali é o Royler de la Riva. É isso. Que bacana, mestre. Que honra. Obrigado, mestre. Muito obrigado mesmo. Fica com Deus. Obrigado.